Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Minha voz está um pouco ruim hoje. Fui acometido por a garganta está incomodando, mas já estou medicado, então logo estarei bem melhor. Então, chegamos a mais um capítulo do livro Pão Nosso, hoje o capítulo 7. Para quem está chegando a primeira vez, nós fazemos a leitura de um capítulo do Pão Nosso e pequenos comentários, Já fizemos isso com outros livros, nós temos as playlists no nosso canal. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho de notificações, porque é muito importante. Nós estamos em busca dos nossos primeiros 1000 inscritos, E ajuda muito a divulgar a doutrina espírita. Lembrando que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e divulgue. Ajude a divulgar a doutrina espírita divulgando esse canal e outros canais que falam da doutrina espírita, e eu já vim falando de vários canais, o NED, por exemplo, o Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita aqui de Santos, canais de grupos espíritas como o FE1 aqui de Santos, Fraternidade Espírita União Maior, do próprio Seara de José, Seara de Jesus, Grupo Espírita União Fraterna, Anjo Gabriel, tem vários, que se eu for Jesus e a Caridade, o nosso também do pessoal nas redes da caridade, que tem um podcast, do Grupo Espírita Luiz Monteiro de Barros, vários grupos espíritas e canais, que divulgam a doutrina espírita. Tá? Lá de Franca tem o pessoal da Idefran, que também é da Rádio Idefran, que também tem um trabalho muito legal, aos sábados principalmente. Tem 3 programas que eu recomendo. Tem o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o primeiro programa é da Revista Espírita, que eles fazem também um programa lendo a Revista Espírita e comentando. É muito legal mesmo. E para falar de um desses canais, um que eu faço parte, que é do podcast Despertando Consciências, nessa próxima quinta-feira, às 21 horas... Opa, deixa eu remover isso aqui. Agora sim. Nessa próxima quinta-feira, às 21 horas, teremos o nosso querido D'Alessandro Rodrigues, que é uma enciclopédia, eu brinco que ele é uma enciclopédia da doutrina espírita, e nós vamos estar falando sobre justamente o Livro dos Espíritos, comemorando 169 anos do lançamento desta obra que deu o pontapé inicial, digamos assim, na doutrina dos espíritos, através do nosso querido Allan Kardec, o professor Rivaio. Então, convido a todos para estarem conosco. O link do canal estará na descrição desse vídeo. Então, convido a todos para estarem juntos conosco na próxima quinta-feira, às 21 horas, junto com o D'Alessandro Rodrigues, eu, o Silvio e o Newton Júnior. Vamos estar tentando, de alguma forma, desfiar todo o conteúdo, ou boa parte dele, que está no Livro dos Espíritos, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Deixa eu posicionar aqui melhor para facilitar a leitura e vamos remover você. Pronto. Então, chegamos ao capítulo 7 do livro Pão Nosso, que, através de Chico, as palavras de Emmanuel nos chegam da seguinte forma: e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer semente, ou de outra qualquer semente. Primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, capítulo 15, versículo 37. Vamos aos comentários de Emmanuel. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro,
impõe medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. O texto termina com essa pequena frase de imprescindível, pois jamais desprezá-las. E aqui, no texto do Paulo, fala: e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer semente, ou de outra qualquer semente. Me faz lembrar uma frase de Jesus Cristo, que se tiverdes a fé de um grão de mostarda, que é a menor semente entre todas as sementes, e dá uma árvore frondosa de sombras enormes. Se nós pensarmos só sobre essa frase, se tiveres a fé de um grão de mostarda, poderia fazer isso, essas coisas e muito mais, a gente já tem noção de que não precisamos de grandes esforços. Jesus não quer grandes obras. Jesus quer que a gente faça o que podemos fazer, as pequenas coisas. No terceiro parágrafo, ela exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida. Precisamos começar, de alguma forma. As requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Tudo a seu tempo. Eu, por exemplo, ontem, na quinta-feira eu estava conversando com um amigo, José Ferro, lá do Seara de José, e eu já falei para vocês, né? Eu às vezes me lamento, e talvez por isso eu tenha tanta sede de conhecimento, de procurar, de ler. Eu lamento ter começado tarde na doutrina espírita. Comecei com 40 e poucos anos. Mas tudo a seu tempo. Talvez eu estivesse me preparando para quando eu entrasse na doutrina, eu pudesse realmente abraçar como eu abracei. E não precisa de grandes obras, você não precisa fazer grandes obras, como diz aqui. Há homens inquietos e insaciados que ainda não compreendem ou não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Não. Emmanuel já nos diz, a natureza não dá saltos. A evolução não é de um dia para o outro. Nós não vamos conseguir grandes obras. Divaldo Franco, nosso querido de grande memória, o Divaldo Franco, hoje, se você vai lá em Salvador, tem uma obra grandiosa, mas ela não começou desse jeito. Ela começou pequena, com uma criança. O educandário que ele tem. Começou com uma criança. Nós não precisamos fazer grandes palestras, ser um grande doutrinador espírita, um Divaldo, um Chico. Não, nós podemos ser nós mesmos. Mas essa semente minúscula que nós vamos plantar pode dar obras grandiosas, árvores grandiosas. Aqui ele fala na última parte, saber começar constitui serviço muito importante. A gente tem que dar o primeiro passo, o pontapé inicial. A gente tem que começar de alguma forma. Para você pode começar participando de um grupo de samaritanos. Se não puder ir todas as vezes que tiver uma tarefa, ajude, sei lá, doando material financeiramente de alguma forma. No grupo Seara de José, por exemplo, tem os Semeadores da Luz, é um grupo que acabaram de formar. Outras casas também têm grupos de samaritanos e trabalhadores, e todas as casas precisam de muito auxílio. Você não precisa ajudar uma casa espírita, você pode ajudar uma creche, você pode procurar uma ONG para auxiliar ONGs que cuidam de crianças, de idosos.
de animais, como a Talpete, por exemplo, que tem no Morro da Nova Sintra, aqui em Santos, Casa da Avó Benedita, tantas outras que necessitam de ajuda. Isso já é um esforço redentor. Você já está auxiliando de alguma forma. Agora, existem coisas até mais simples do que isso. Você dá um bom dia para alguém na rua, você fazer uma simples oração durante o seu dia, quando acordar ou ao dormir, pelo planeta, por ti mesmo, pelos seus parentes, pelos seus amigos e até por aqueles que você não tem ainda tanto apreço. Eu não vou usar o termo inimigos, mas aqueles que você ainda não tem tanto apreço, ore por eles também, para que vocês consigam quebrar essa barreira. Como eu disse, Jesus não exige grandes obras da gente para que a gente comece a fazer o nosso esforço redentor de elevação. Como diz o texto, um gesto, uma palestra, quer dizer, uma conversa, uma hora que você possa ajudar alguém, uma frase de apoio, podem representar sementes gloriosas para a edificação imortal. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Nós temos durante o dia várias oportunidades de plantar essa semente que vai dar frutos lá na frente. Para encerrar, nós temos um pequeno resumo que eu fiz aqui. A importância de começar pequeno, respeitando o tempo e as leis naturais do crescimento. Se você planta uma árvore, ela não vai dar frutos do dia para a noite, não, ou da noite para o dia. Ela tem o tempo dela para florescer, para crescer, para se fortalecer. Tudo na natureza é assim. Nada dá saltos. O texto ensina que, assim como a semente precisa de condições, tempo e cuidado para se desenvolver, também a evolução humana, moral e espiritual, acontece de forma gradual, não pode ser apressada ou forçada. Não. Quantos séculos nós estamos aqui, eu estou falando por mim, por exemplo, quantos séculos eu estou nessa minha caminhada, e eu estou na minha melhor caminhada e eu ainda tenho tantos problemas a sanar? Imagina uma encarnação de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Tudo começa em algo simples e pequeno. Pequenas ações têm grande valor no futuro. O verdadeiro progresso exige paciência, trabalho e constância. Constância. Muitas vezes começam no trabalho na casa espírita e abandonam. E eu não estou falando de médiums, não, estou falando de pessoas que frequentavam casas espíritas, que se colocam em grupos de estudo, que auxiliam de alguma forma na entrega de quentinhas e tudo, depois abandonam. Ou pessoas que procuram a casa espírita para... E quando eu falo aquele espírita, pode ser qualquer outro tipo de local, centro espírita, uma casa evangélica, terreiro de umbanda, se procuram para curar as suas doenças do corpo e do espírito, e quando melhoram, me dão as costas. Não continuam naquele trabalho de formiguinha, porque quando você vai numa casa espírita para um tratamento, a pessoa que te faz o atendimento fraterno, com certeza ela te indica também as palestras, um grupo de estudos, alguma coisa, para que você crie essa musculatura para a tua caminhada. Nunca, em resumo, nunca desprezar os pequenos começos, porque são eles que geram grandes realizações. A gente não nasceu grande, a gente nasceu pequeno, a gente nasceu uma célula, e hoje a gente se tornou um corpo completo. Então nada dá saltos, é devagar mesmo. Não queiramos dar grandes saltos. A gente não vai virar arcanjo do átomo, arcanjo, como dizem. A gente não vai virar anjo de um anjo, né? De um dia para a noite. Não, a gente vai melhorar, tropeçar, é assim mesmo. Mas a gente tem que começar de alguma forma. E está aqui um desenho que a inteligência artificial fez para nós, né? Plantando uma pequena semente que vai dar pequenas folhagens e no final pode se tornar, como diz o desenho aqui, ó, uma grande árvore. Então, que comecemos
a plantar essa pequena semente. Reguemos ela, cuidemos dela, porque um dia ela vai dar grandes frutos para os outros e principalmente para nós. Muito obrigado a todos pela paciência, pela companhia, e que estejamos juntos novamente no próximo domingo para o capítulo 8 do livro Pão Nosso. Um abraço a todos, fiquem com Deus.